Semana Bíblica da Comunidade Católica Mar Adentro. 4 coisas que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. Olá, querido irmão, querida irmã. Bem-vindo novamente ao nosso curso. Nesta noite nós temos muitas novidades. O terceiro e o quarto passos necessários para aprendermos, então, antes de fazermos a Léxio Divina. E será uma maravilha esta noite com tudo aquilo que temos preparado. Mas, vejam bem, nós precisamos recordar um pouco e exercitar um pouco daquilo que vimos ontem. Por isso, antes de passarmos para os passos posteriores, vamos então em busca daquilo que nós vimos. Lembrando as quatro coisas que temos a saber, a primeira delas é: a Bíblia tem certidão de nascimento e carteira de identidade, ou seja, a Bíblia tem uma origem, uma identidade. Segunda coisa que descobrimos, que a Bíblia tem gêneros literários, e percebemos que é necessário conhecer o gênero de um texto para descobrir, então, a intenção do seu autor. Veremos isso melhor daqui a pouco. Sabemos também que a Bíblia tem sentidos, e nós vamos então dar um mergulho grande no que nos dizem e ensinam os padres da Igreja sobre a palavra de Deus. E por fim, nós vamos perceber que a Bíblia tem um step by step, ou seja, um passo a passo para ser lido. Quais são esses passos para ler a Bíblia? Vamos lá. Primeiro, recordando, a Bíblia tem certidão de nascimento e carteira de identidade. Vimos ontem que a Bíblia é uma coleção de 73 escritos, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Vimos também que eles foram produzidos no arco de 1.300 anos, sabendo que para o Antigo Testamento são 1.200 anos, para o Novo Testamento 100 anos. E sabemos que a Bíblia Católica tem no Antigo Testamento 46 livros. A Bíblia Protestante, infelizmente, tem alguns livros a menos. E ontem, então, pudemos ver o porquê. As 3 linguagens que foram usadas para escrever a Bíblia foram, para o Antigo Testamento, hebraico, aramaico e grego, e para o Novo Testamento, somente o grego. Vimos que a Bíblia foi escrita em diversos materiais, o Antigo Testamento em cerâmica, em papiro, o Novo Testamento, em especial, usando o pergaminho, mas também usando o papiro. No Antigo Testamento também se usava já o pergaminho. Vimos ontem como surgiu o Antigo Testamento, de maneira especial, lembramos aqui do Pentateuco, que foi uma junção de várias histórias sobre a mesma grande história da criação, a mesma grande história do povo de Deus, mas com várias famílias diferentes, várias tradições diferentes, contando a mesma história. E vemos então que existe no Pentateuco e mesmo nos livros históricos uma compilação dessas histórias. Os profetas, os livros sapienciais, podemos então citar um pouquinho como surgem e a especificidade de cada um deles. Você pode então conferir no que foi a aula de ontem, para recordar melhor sobre esses pontos. Vimos também como surgiram os livros do Novo Testamento, e de maneira muito particular aqui, os evangelhos, que nascem com um objetivo querigmático, catequético e formativo. Vimos aqui também um pouquinho sobre os gêneros literários da Sagrada Escritura. Foi a segunda coisa que aprendemos. Na Escritura, as coisas divinas, as coisas de Deus, como diz a Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, a palavra de Deus, ela é escrita com palavras humanas, ela é narrada com palavras humanas.
Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, ou seja, do autor sagrado, hagios, grafo, nós então devemos levar em conta estes gêneros literários. Quem estuda português, quem ensina português sabe que nós temos o drama, a poesia, a prosa, nós temos então a crônica, e tudo isso também entra na Bíblia. Olha, por exemplo, nós temos 2 livros na Sagrada Escritura chamados livros de crônicas. Bom, certamente aqui no título do livro já vemos o seu gênero literário. Vimos que a história, como ela é contada na Sagrada Escritura, não é da mesma forma que nós contamos história ou fazemos história científica nos dias de hoje, e percebemos que existe também uma questão do tempo, né, da historicidade do texto, ou seja, o texto foi escrito em uma determinada região, numa determinada cultura, por pessoas de 2000 anos atrás, no mínimo. Eu estou dizendo aqui dos últimos livros do Novo Testamento, mas façam a conta para os primeiros livros do Antigo Testamento. Quanto tempo já se passou, como a cultura mudou? Se em 30 anos a nossa cultura mudou tanto, imagine então, fazemos o cálculo aqui de uma cultura que tem mais de 3.000 anos. Bom, como são os primeiros livros do Antigo Testamento, ou melhor, deveríamos dizer, como são as histórias que eram narradas no Antigo Testamento e que depois se transformaram em livros. O Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, ele nasce primeiro como uma tradição oral, que é transmitida oralmente. É posteriormente que esta tradição oral se torna um livro. Muitos estudiosos, na verdade a sua grande maioria, datam a escritura do Antigo Testamento depois do exílio da Babilônia, durante e depois do exílio da Babilônia, que aconteceu ali por volta dos 500 anos antes de que Jesus viesse a este mundo. O gênero literário, em síntese, é o modo como um fato é exposto, dependendo por quem ele é narrado, para quem e com qual objetivo. Vamos aqui dar um exemplo simples, por quem ele é narrado, ou seja, por um narrador de futebol, por exemplo, ou por um escritor de revistas, ou por um advogado, ou por uma outra pessoa muito sintética. Então vocês imaginam, cada um vai contar de um jeito diferente. Um homem conta de um jeito, a mulher conta de outro, o jovem conta de um jeito, o mais idoso conta de um outro jeito. Também depende para quem ele é narrado. Se é uma história contada para uma criança, para um jovem, para um estudioso, para alguém que é leigo naquele assunto, ou se é para um especialista. Então, cada um vai ter uma linguagem diferente, dependendo para quem ele se dirige. E com qual objetivo? Se o objetivo é levar a oração, por exemplo, como se escreve um salmo, ou se o objetivo é levar a uma tomada de consciência sobre a própria situação e a necessidade da conversão, como é o caso de um profeta ou alguém que está num ambiente escolástico, de estudos, como pode ser o ambiente que gera um livro sapiencial. Então, tudo depende. Alguns gêneros literários que vimos ontem foram os gêneros das parábolas, o gênero apocalíptico. Nós temos não só um apocalipse na Bíblia. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, muito mais do que um livro profético, ele é um livro apocalíptico, cheio de símbolos, cheio de imagens que devem ser levadas em consideração. É um livro profundamente simbólico e muitos dos símbolos usados no Antigo Testamento são reutilizados pelo autor do Apocalipse de João, no Novo Testamento. Então, conhecendo um pouco do Antigo Testamento, fica muito mais claro para nós a simbologia usada em Apocalipse. No Novo Testamento, existem muitos apócrifos, principalmente apócrifos judaicos, que levam em consideração esse gênero literário. Aqueles que escreveram mais próximos de Jesus, ali nos últimos anos, antes de que o Verbo se fizesse carne em Jesus, então escreveram vários livros apocalípticos.
Na verdade, este gênero literário, o gênero apocalíptico, ele nasce como um desdobramento do gênero profético. Então aqui já temos mais um gênero, o gênero profético. Temos aqui o gênero sapiencial, ditados populares, ensinamentos, salmos, como temos ali nos livros sapienciais do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, as epístolas ou cartas, como aquelas de São Paulo. Temos o gênero literário dos atos. Na Grécia, nós tínhamos os atos dos grandes heróis, os atos dos imperadores. Quando nós chamamos este livro de Atos dos Apóstolos, é até um pouco inadequado. Por quê? Porque os atos narrados na Grécia, por aqueles que eram os atos dos grandes heróis gregos, por exemplo, não previam que se falasse das suas falhas, das suas misérias. E a Bíblia, por incrível que pareça, narra e até muitas vezes com pormenores a miséria dos seus grandes heróis. Como, por exemplo, as vezes que Pedro, no Evangelho, ele é repreendido por Jesus. Veja, Pedro, ele é o chefe da igreja e não por isso o Evangelho ou mesmo os Atos dos Apóstolos negam ali toda a humanidade de Pedro e o seu aprendizado como discípulo. Bom, vamos ver isso em um curso que poderemos fazer sobre os Atos dos Apóstolos, que é impressionante e muito mais do que ser chamado de Atos dos Apóstolos, poderia ser com mais razão chamado Atos do Espírito ou o Evangelho do Espírito. Bom, fica aí então a proposta para que possamos fazer isso no futuro. O que se entende quando se fala da verdade da Bíblia foi o último tópico do nosso encontro de ontem, do primeiro encontro desta semana bíblica. Veja, nós temos aqui a verdade que o autor quer expressar. Quem escreveu o livro de Jonas, então o livro chamado do profeta Jonas, certamente estava querendo dar uma explicação, um aprofundamento sobre a figura do profeta. Quem é o profeta? De que modo o profeta então recebe? E está falando sobre a vontade de Deus. Jonas, de todas as maneiras, foge da vontade de Deus, se revolta contra a vontade de Deus. O livro é curto, né? São poucos capítulos, é fácil de ler, é maravilhoso, mas é uma novela. Então, já basta ver aqui, por exemplo, que Jonas entra na barriga de um grande peixe, né? Alguns colocam ali que é uma baleia, né? E eu fui interpelado uma vez por uma criança que dizia assim, veja, a baleia não é um peixe, ali fala que é um peixe. A baleia é um mamífero. Bom, é verdade, a baleia é um mamífero, mas ali no nosso texto de Jonas está falando que é um grande peixe que engole o profeta, e o profeta fica 3 dias. Jesus, inclusive, cita, um dos únicos profetas que Jesus cita no Evangelho é Jonas, mesmo Jonas não sendo um livro que conta uma história real, mas uma história fictícia que quer ensinar algo de verdadeiro. Então não é porque o livro é escrito desta forma que eu devo dizer que ele não tem uma verdade a ser expressa. Ele exprime uma verdade, e uma verdade muito profunda. Da mesma forma ali, os primeiros capítulos de Gênesis. Não estamos em disputa contra os livros de ciência. A Bíblia nunca quis fazer ciência natural. Na verdade, na época que foi escrito, foi uma grande revolução. Por exemplo, o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, quando fala que Deus criou todas as coisas para a sua época, para a época em que foi escrito este material. Vejam, foi uma grande revolução. Por que foi uma revolução? Porque todos os povos ali circunvizinhos de Israel acreditavam que o mundo tinha sido feito por forças divinas e que a terra era uma força divina, era carne de uma deusa, por exemplo, os babilônios pensavam, era a carne de Tiamat, que foi então morta, uma grande serpente que malvada, que foi morta pelo seu filho, e a sua carne também, ele Deus, e a sua carne foi espalhada pela terra, formando então as montanhas, e com o sangue daquela deusa má foi criado o homem. Ou seja, aqui nós já temos nesta história pagã, por exemplo, a ideia de que o mundo é mau porque foi feito da carne de uma deusa má.
E o homem também é mau na sua origem. Ele é mau, porque ele foi criado pelo sangue de uma deusa má. Mas na Sagrada Escritura não tem nada disso. O sol não é divino, as estrelas não são divinas, a lua não é divina, os monstros do oceano, que eles acreditam aqui até que exista, né? Os grandes monstros, o Leviatã, por exemplo, que navega no oceano tranquilamente, eles dizem, existe o monstro do oceano, mais ou menos igual ali o monstro do Lago Ness, né? Umas histórias assim desta maneira. Mas mesmo aquele monstro, se existe, porque era a mitologia da época, entendem? Mesmo aquele monstro, se existe, foi Deus quem o criou. Foi Deus quem criou o céu, foi Deus quem criou o mar, como diz aí uma cantora popular brasileira. Foi Deus que criou as estrelas, foi Deus que criou eu e você. E Deus criou tudo bom. Este é o grande ensinamento, esta é a grande verdade da história da criação. É claro, esta é uma das verdades contadas na história da criação. Existem ali muitas verdades. É maravilhoso aquele primeiro e segundo e terceiro capítulo do livro de Gênesis. Bom, nós vamos fazer aqui um pequeno exercício. Você pode deixar a sua resposta no chat desta transmissão. Vamos lá, eu não tenho aqui agora acesso ao chat, mas você pode deixar a tua pergunta, a tua resposta, melhor dizendo, no chat, certamente ali alguém da nossa equipe terá a possibilidade de responder qual é o gênero correto, e mesmo aqui nós vamos fazer isso neste momento. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Nós estamos aqui diante de um gênero literário que é a fábula. Se você pensa bem, são nas fábulas, por exemplo, a raposa, a fábula da formiga e do gafanhoto, se eu não me engano, há várias fábulas onde os animais falam, onde as árvores falam e interagem com os seres humanos. O que importa aqui não é a veracidade, se uma serpente fala, o que importa aqui é o significado, é aquilo que está por trás das imagens utilizadas. Ok, vamos lá para frente. Quem se interessar pelo Gênesis, fique aí então no aguardo de um possível aprofundamento. Qual o gênero literário? 1 Reis, capítulo 2. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Nós estamos aqui diante de um gênero histórico, ou seja, é a narração de uma história. Lembrando que dissemos ontem, a história na Bíblia não é narrada como a nossa história moderna, a partir das datas, dos personagens e de todos aqueles que estão envolvidos da época e do contexto. Embora aqui nós temos uma leitura que fale muito na mesma maneira nossa. Porém, o que importa na história, quando é narrada na Sagrada Escritura, de modo muito especial aqui falando do Antigo Testamento, é uma história que mostra como Deus age na história. É uma história a partir da perspectiva da fé, da perspectiva divina, do modo como Deus entra na história. E por isso que podemos dizer, dizemos ontem, que a religião judaica é uma religião da história. É Deus que está presente na história do seu povo, não é a religião de um livro. E o cristianismo muito menos. O cristianismo é a religião do encontro com o Filho de Deus. E se este encontro se dá pela sua palavra, que para nós foi transmitida pelos profetas,
e pelos apóstolos do Novo Testamento, então nós compreendemos a Bíblia é necessária para termos um encontro com Jesus, mas ela é um meio, e sabendo que ela é palavra de Deus, que ela é o próprio Jesus, porque ele é o verbo que se faz carne, então compreendemos, através da Bíblia podemos nos encontrar com o Senhor, mas o nosso objetivo é o Senhor. Qual o gênero literário? Vá colocando já aí no chat se você já sabe. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume. Cantavam um cântico novo, dizendo... Nós temos aqui um gênero literário muito particular. Vejam, nós temos os anciãos, nós temos os 4 animais que aparecem no livro de Ezequiel, nós temos um cordeiro de pé, como que imolado. Ou seja, o cordeiro é Jesus Cristo. João Batista já apontava para Jesus e dizia: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós vemos que este cordeiro está como que imolado, ou seja, sacrificado. É a imagem de Jesus Cristo crucificado. Mas aqui nós não vemos o cordeiro imolado. Nós vemos o cordeiro como que imolado, porque ele foi sacrificado, mas ele está de pé. Ele não está morto, ele está vivo, ressuscitado. Então nós compreendemos que que esta pequena parte, um cordeiro de pé, como que imolado, diz respeito ao próprio Jesus, sacrificado na cruz e ressuscitado por cada um de nós. É uma imagem aqui do Senhor ressuscitado, profundamente simbólica. Mostramos aqui, no mínimo, 3 símbolos dentro desta pequena passagem. Os seus 7 chifres e os seus 7 olhos. Os olhos são o Espírito de Deus, principalmente ligados aqui aos seus dons, aos dons do Espírito. O 7 é o número da perfeição. Os 7 chifres são o sinal do seu grande poder, que lhe foi atribuído por Deus depois de sua ressurreição. Os 4 animais, os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro. A prostração é um sinal de adoração. Nós temos aqui um cântico novo, ou seja, a vida nova trazida pelo Senhor ressuscitado para o seu povo. Nós estamos diante de um gênero apocalíptico. Vamos para frente. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. É um gênero sapiencial, gênero literário, estilo sapiencial. Então, sabedoria, ensinamento. Veja só, o livro de Provérbios, que é um livro sapiencial. Normalmente nós percebemos que em muitos provérbios existe um trocadilho de palavras. Nós temos aqui a seguinte expressão: ouve, meu filho. Na segunda parte do mesmo versículo 8, nós temos: não desprezes o ensinamento. Ou seja, ouve, não desprezes. Compreendemos aqui com mais profundidade, vendo esse trocadilho entre ouvir e não desprezar, que ouvir significa exatamente não desprezar. Não desprezar é ouvir, mas ouvir não significa apenas fazer que as palavras entrem nos meus ouvidos. Escutar significa ouvir com atenção, que é uma palavra que em grego, seja em grego como em latim, significa obedecer. Então, quando na Bíblia se fala de ouvir, se está falando de obedecer. É ouvir com atenção, ouvir com reverência e colocar em prática. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática, ou seja, isso é obedecer.
Ouve, não desprezes. Ouve, meu filho. A instrução, na segunda, o ensinamento. Compreendemos aqui o trocadilho de palavras, né, de significados. E na primeira parte, a instrução de teu pai. Na segunda parte, o ensinamento de tua mãe. Na verdade, é a mesma coisa. O versículo está chamando a atenção do filho para que ouça aquele que lhe é autoridade na sua vida, seja o pai, seja a mãe, seja o próprio superior, seja aquele que me dirige espiritualmente, ou seja, ouve a instrução daquele que é mais velho do que você, siga, obedeça e você será feliz. Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça, ou seja, uma recompensa. A obediência, ela mesmo traz a recompensa para quem obedece. Qual o gênero literário? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia. Esta introdução, estamos aqui no capítulo 1, versículo 1, da primeira Timóteo, já nos faz compreender que este gênero literário é uma epístola, ou seja, uma carta escrita por Paulo a seu filho espiritual, Timóteo. Vamos, portanto, para a terceira parte, a terceira coisa que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. É que a Bíblia tem sentidos. Podemos distinguir pelo menos 2 sentidos da Escritura. Estamos seguindo aqui o grande ensinamento dos padres da Igreja, como havíamos dito. O sentido literal e o sentido espiritual. Compreendendo que dentro do sentido espiritual, nós temos 3 desdobramentos, ou seja, o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Bom, vamos ver o que significa isso tudo aqui. Em primeiro lugar, o sentido literal. Vemos aqui um gráfico que nos ajuda a compreender melhor aquilo que acabamos de dizer. 2 sentidos, literal e espiritual. Dentro do espiritual, 3 desdobramentos. O sentido literal, a litera, é aquilo que está escrito, né? Ele nos leva a compreender o que o texto bíblico diz em si mesmo e que a exegese consegue descobrir. Exegese, sim, exegese é a ciência que estuda as características do texto, contexto de época, cultura, o autor, etc. Então, a exegese é o estudo que os profissionais, então, fazem para descobrir ali a profundidade do texto, quem escreveu, qual a época em que foi escrita, qual a intenção do autor. Então, não sou eu que devo descobrir sozinho qual a intenção do autor e qual o gênero literário. Eu posso me valer daqueles que estudam para descobrir isso. E a exegese é esse estudo que busca compreender, então, a profundidade. Qual o problema que estava acontecendo quando Isaías escreve o capítulo 8 do seu livro? É certo que Isaías não escreveu nada, provavelmente Isaías era um pregador, ele era um profeta que pregava, e os seus discípulos eram que provavelmente colocaram por escrito aquilo que eles não queriam que se perdesse. Esse é um dado interessante, por exemplo. Muitos dos autores que levam os nomes dos livros, não são eles que escrevem. No Novo Testamento, sim, isso é diferente, mas no Antigo Testamento, Oséias era um pregador. Mas quem escreve o livro de Oséias são seus discípulos, para que não se perca a profecia do mestre, do profeta. São Tomás de Aquino, grande santo, São Tomás de Aquino, grande estudioso, vai dizer: todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. Então, mesmo que eu queira buscar um sentido espiritual que me fale através daquele texto da Sagrada Escritura, eu devo partir do sentido literal, para não fazer uma confusão, para não fazer uma bagunça, para não fazer ali uma mistura de ideias. Eu devo partir do sentido literal. Ele, para mim, é a minha base, o fundamento, como vai dizer Tomás,
para que eu possa construir todo este edifício espiritual. Então, todo o sentido espiritual que eu posso tirar da Sagrada Escritura, ele deve ter a sua base, o seu fundamento no sentido literal. O que é o sentido espiritual? Abrange o que Deus quis comunicar através do texto bíblico. Vamos fazer um passo atrás, porém, lembrando aqui o sentido literal está muito ligado com tudo aquilo que nós acabamos de ver na primeira e na segunda coisa que devemos saber. Ou seja, a Bíblia tem uma certidão de nascimento e carteira de identidade, a Bíblia tem gêneros literários. Então, estas coisas nos ajudam a compreender o sentido literal. Agora nós vamos passar para uma coisa muito empolgante, que é o sentido espiritual, ou seja, o que Deus quis comunicar através do texto bíblico. É aquela ideia do livro de Jonas, voltando aqui para o exemplo que dávamos de Jonas. O autor escreve um livro como se fosse quase uma novela. Por trás de tudo aquilo que o autor escreveu, qual é a sua mensagem? O que Deus, através daquele escrito, daquele autor humano, quis comunicar através da inspiração que deu àquele homem? Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E nós temos aqui muito, muito, muito do ensinamento dos padres da igreja. O primeiro desdobramento do sentido espiritual, o sentido alegórico. O que é o sentido alegórico? Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Jesus Cristo. Para nós cristãos, pense em um óculos. Para nós cristãos, só podemos ler o Antigo Testamento, é possível ler o Antigo Testamento e compreendê-lo partindo de Jesus Cristo. Se nós pegarmos Jesus Cristo como se ele fosse um óculos e colocarmos sobre nós, compreendendo então, Jesus Cristo é a chave de leitura para o Antigo Testamento. Então, faço um exemplo. Nós temos no Antigo Testamento a imagem de Abraão, que leva o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá. Isaac segue Abraão. Ao chegar aos pés do monte, Abraão pede que Isaac leve aos seus ombros a lenha para o sacrifício. E Abraão segue o seu filho Isaac, levando-o para o sacrifício. Veja, qual é o sentido alegórico que podemos compreender, então, naquele texto? Colocando os óculos de Jesus Cristo, nós compreendemos que aquele texto, ele nos ajuda a perceber que Isaac levando Isaac levando a lenha para o sacrifício, subindo o Monte Moriá, é a imagem de Jesus Cristo levando a sua cruz, subindo o Monte Calvário. E o pai está ao lado de Isaac, Abraão está ao lado de Isaac. E por isso compreendemos, Deus não abandona Jesus, Deus está ao lado de Jesus, quando ele vive o seu momento da sua paixão. Muito bem. Vimos aqui um pequeno exemplo do que é o sentido alegórico. Eu encontro no Antigo Testamento imagens que me ajudam a compreender a realidade de Jesus Cristo. O grande trabalho dos autores do Novo Testamento foi esta releitura do Antigo Testamento, ou seja, eles pegavam a Sagrada Escritura, colocavam os seus óculos Jesus, da marca Jesus, e liam o Antigo Testamento, descobrindo ali toda a realidade escondida por trás das palavras. Ou seja, através da revelação de Jesus Cristo no mundo, o Antigo Testamento, ele adquire o seu sentido mais profundo. A Dei Verbum vai dizer o sensus plenior, ou seja, o sentido pleno daquilo que estava escrito. É ali que nós compreendemos que uma passagem, que uma profecia, aquela de Isaías sobre o Emanuel, que foi pronunciada em um momento histórico, com um objetivo muito preciso naquela época,
Então, ela tem uma visão que vai muito além. Isaías nem podia imaginar que aquela profecia que ele havia dado muitos anos antes de Cristo serviria para compreender que a Virgem era a Virgem Maria e que o filho que nasceria da Virgem seria Jesus Cristo, o Messias esperado. Então, Isaías nunca poderia saber disso. Não é que Isaías estava vendo a Virgem Maria e Jesus. Não, ele estava dando a sua profecia num momento histórico concreto, para o rei que estava diante de si. Mas, relendo aquela profecia no Novo Testamento, compreendemos muito mais profundo do que aquele sentido imediato, é o sentido pleno que foi dado só quando Jesus veio a este mundo. O sentido espiritual, o segundo desdobramento, que é o sentido moral, aponta para a nossa instrução, para um senso de justiça e moralidade. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos para a nossa instrução. Então, o sentido moral, ele é mais simples de compreender que o alegórico. Eu compreendo essa facilidade porque nós já compreendemos o que é moral. Então, nós temos aqui este sentido moral que conseguimos compreender e extrair da Sagrada Escritura. Então, podemos encontrar nos textos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, o seu sentido moral. Vejam, mas a Bíblia não é moralista. Faço um exemplo disso. A carta de São Paulo aos Romanos, ou a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda Coríntios, por exemplo. Normalmente, São Paulo, ele tem um modo de escrever suas cartas que é o seguinte: ele faz a metade da carta só falando sobre a profundidade do mistério de Jesus, a teologia, então a revelação, ele faz uma grande catequese. Então, com a sua capacidade, Paulo mostra a profundidade do mistério revelado por meio de Jesus Cristo para o homem. A partir daí, só para o final da sua carta é que Paulo dá um ensinamento moral, ou faz uma recomendação moral para a sua comunidade, mas ele sempre parte do exemplo de Jesus. Então, de maneira alguma, Paulo é moralista. Porque primeiro ele dá um exemplo, que é Jesus Cristo, e depois ele diz, deste exemplo, deste modo que Jesus Cristo viveu, nós também somos chamados a viver. Em um determinado momento, na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Este versículo introduz o convite que Paulo faz para a rica comunidade de Corinto para ajudar a comunidade pobre de Jerusalém. Então percebam através da coleta que ele pede claramente para que os coríntios ajudassem então a comunidade de Jerusalém que estava passando por necessidades. Mas vejam, primeiro ele deu um ensinamento teológico, depois ele faz então, ele tira daquele ensinamento teológico um ensinamento moral. Então, quem já pega a palavra de Deus e começa a jogar, né, ensinamentos morais para cima de todo mundo, poderia aprender com a própria palavra. Primeiro, nós ensinamos o porquê de agir daquela forma. E depois, sim, através daquela razão profunda, fundamentada em Jesus Cristo, é que nós podemos, a partir dali, e só a partir dali, aliás, o sentido moral só vem depois do sentido analógico, então, só ali nós temos o ensinamento moral, ou seja, como viver. Porque, de fato, como vai dizer também Paulo em 1 Coríntios 10, 11, tudo que foi escrito para a nossa instrução. Vamos para o sentido anagógico. Anagógico, a palavra grega, é levar alguma coisa para o alto. Se nós compreendermos, então, aqui, o sentido da palavra anaagos. Aná é sempre uma ação voltada para o alto e agos é levar. Nós compreendemos que a palavra mesmo já nos conduz para o alto. Ela leva, ela conduz para o alto, anagoge, do grego.
remete ao fim último na nossa vida, o telos da nossa vida, ou seja, a nossa salvação eterna. Remete-nos para o céu, para Jesus, para o Pai. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. Vamos pegar ainda o exemplo de Isaac, que leva o sacrifício, a lenha do sacrifício subindo o Monte Moriá. O que acontece? O ensinamento analógico. Isaac ali representa para nós Jesus Cristo, que carrega sua cruz subindo o Monte Calvário. Qual é o ensinamento moral? Também você deve carregar a sua cruz, porque Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele, por primeiro, carregou a nossa cruz e nos pediu: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Este é o ensinamento moral, ou seja, agir como Jesus agiu. O sentido anagógico, ele vai nos dizer o porquê daquela ação. Se você, que é discípulo de Jesus, carregar também você a sua cruz, como seu mestre te ensina e te dá o exemplo carregando a cruz dele à sua frente, você também poderá chegar à glória da sua ressurreição. Como São Paulo vai nos dizer, se morremos com Cristo ressuscitaremos. Então nós não carregamos a nossa cruz porque gostamos de sofrer, carregamos a nossa cruz porque sabemos que quem morre com Cristo, numa morte semelhante à sua, ou seja, num sacrifício de amor pelos irmãos e por Deus em primeiro lugar, ele receberá a sua recompensa, que será a ressurreição eterna. Esse é o sentido anagógico, ou seja, para onde a nossa fé nos leva, para o lugar que está preparado para nós no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você também tem uma morada. Então, carregando a cruz, carregando a lenha para o sacrifício, como Isaac, também eu posso subir este Monte Calvário, também eu posso ser crucificado como Jesus foi crucificado, porque eu sei que a cruz não é a última palavra. Jesus Cristo não está na cruz, a cruz está vazia e o sepulcro também está vazio, porque Jesus ressuscitou e com ele também eu ressuscitarei. Este é o sentido anagógico. Ou seja, entender o fim último da nossa vida expresso naquelas palavras. Fazendo um resumo sobre os sentidos da Sagrada Escritura, podemos dizer que eles nos ajudam a trilhar o caminho da correta interpretação. O sentido espiritual sempre tem como base o sentido literal. Sem o literal não se pode começar nada, por isso demos um grande tempo às duas primeiras coisas a saber. Porém, uma interpretação que só busca o literal se afasta da verdade revelada em Jesus. Porque o importante não é saber como Isaac, quantos anos tinha Isaac quando subiu o Monte Moriá, se ele ficou cansado na subida, como que era o animal que ele encontrou, né, de que espécie. Isso não interessa. O que interessa é partir do sentido literal para o sentido espiritual, na busca do sentido espiritual, porque no sentido espiritual, baseado no sentido literal, é que se encontra a verdade que Deus quer revelar através desses escritos sagrados. Quem tratasse só a Bíblia nesse sentido, nessa busca de sentido literal, estaria se afastando da verdade da Sagrada Escritura, do seu objetivo, do objetivo pela qual ela é escrita. Tem um livro aí chamado E a Bíblia Tinha Razão. Ele é uma tristeza, é uma tragédia. Por quê? Porque nós não estamos querendo saber se aquilo que estava escrito tinha razão, mas qual é o fundamento daquilo que foi escrito, por que foi escrito e o que ele quer nos dizer como palavra de Deus. Mas é claro que para chegar a esta compreensão do sentido espiritual, agora já sabemos, temos que partir do sentido literal.
Ok, passando então, sentido literal, sentido espiritual. Dentro do sentido espiritual, nós temos o sentido analógico, o sentido moral e o sentido anagógico. Muito bem. Tendo esta premissa, nós podemos agora passar para a quarta coisa que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. Caneta e papel na mão, anote esses passos que nós vamos ver agora, porque eles são essenciais para uma boa Léxio Divina. Veja, eles não são os 4 passos da Léxio Divina, que é a Léxio, a meditácio, orácio e contemplácio. Leitura, meditação, oração e contemplação. Eles, na sua maioria, nós vamos ver então, estão aqui ainda fundamentando a minha meditação. Sobre o que é a Léxio Divina, teremos uma outra oportunidade para refletir. O nosso curso ele está interessado em dizer 4 coisas que você precisa saber antes de começar a Léxio Divina. Se você já faz a Léxio Divina, então não confunda os 4 passos da Léxio Divina, os 4 momentos da Léxio Divina, com estes 7 magníficos passos para ler a Bíblia, que nós vamos agora descrever. Então, o step by step da Bíblia. 7 passos para ler a Bíblia. Vemos aqui na imagem uma escada nos mostrando que cada passo ele vai me dando a capacidade de chegar mais perto àquela realidade profunda da Sagrada Escritura. Primeiro passo, oração. Esta oração é uma oração pedindo o Espírito Santo para me iluminar, ou seja, aquele que inspirou a Escritura pode nos revelar o verdadeiro sentido daquilo que lemos. Ricardo de San Vittore, que é um teólogo da Idade Média, cisterciense, ele vai dizer: nós devemos ler a Escritura com olhos de pomba. Essa expressão é linda e eu gosto muito de repeti-la porque ele está fazendo aqui referência à forma que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo, revelando aquilo que era mais profundo, que talvez seja a mensagem central da Sagrada Escritura, de Deus para cada um de nós. Tu és meu filho amado. Então é o Espírito Santo que inspirou a Sagrada Escritura que pode nos dar a correta interpretação. Por isso, o primeiro passo para ler a Bíblia é pedir a luz do Espírito Santo. Por isso, vejam, não se lê a Bíblia fora de um ambiente de fé. Ninguém consegue estudar a Bíblia no modo científico, só científico. Perdeu o sentido. É como se fosse um médico estudando, e os estudantes de medicina fazem isso, estudando um cadáver dissecado. Ele não tem mais vida. À medida que eu não tivesse fé, a palavra de Deus perderia toda a sua vivacidade diante de mim. Por isso, para ler a Bíblia, é necessário ler com fé, com os olhos iluminados pelo Espírito de Deus. Segundo passo, ler a leitura. Ler e reler para perceber os elementos importantes. É mais ou menos aquilo que víamos então a primeira coisa a saber. É saber quais são os verbos do texto, qual é o sujeito, quem é o sujeito, né? Na parábola, por exemplo, de Lucas 15, quais são os verbos, né? O pai vê o filho ao longe, ver, né? O verbo ver, mas o pai já era um velhinho, será que ele não era cego? Será que ele não tinha dificuldades de ver? Então, o pai corre ao encontro do filho, mas aquele pai, ao quebrado pela idade, como que ele corre ao encontro do filho? E nós temos aqui, então, uma profundidade, e só essa análise para nós, então, enche o coração de vida, né? Porque vai mostrando o amor daquele pai em relação àquele filho que volta para casa. Lucas 15, a parábola do pai misericordioso. Por exemplo, quem é o sujeito desta parábola de Lucas 15? É o pai e os 2 filhos. E a parábola se dirige muito mais ao filho mais velho do que ao filho mais novo. O filho mais novo ali, ele não é o protagonista. O protagonista é o pai
e aquele que está mais ligado ao pai é o filho mais velho. A parábola se dirige como ensinamento ao filho mais velho, mas também tem aqui a relação do filho mais novo, então não se preocupe, não fique triste. Se você se sente o filho mais novo, não tem problema, pode ler a palavra assim, não tem nenhum problema. Então, os verbos usados, né? O filho vai para longe, vai para um país estrangeiro. Então, tem o movimento do filho que vai, e depois tem o movimento do filho que volta. Nesse meio tempo, tem o movimento do filho que cai em si, ou seja, percebe a sua própria situação. Antes ele não percebia a sua situação, agora ele percebe, cai em si. Quantos empregados há na casa de meu pai com comida em abundância, que se vestem bem, que tem lugar para dormir, e eu aqui comendo, tentando comer comida de porcos, e nem essa me dão. Verbos sujeitos, os sentimentos. Né? Falávamos do pai que vê o filho ao longe, corre ao encontro do filho. Então, talvez muito mais do que aquele, talvez pensarmos aqui, aquele senhor já de idade correndo ali com dificuldade e vendo o filho ao longe, nós estamos aqui diante do sentimento do pai que sente o aproximar-se do seu filho, que volta para casa, talvez com uma intenção que ainda não é perfeita, mas o pai não se importa. Aquele pequeno esforço do filho de voltar para casa gera no pai um sentimento de compaixão, de amor pelo seu filho que se manifesta, e ele, talvez muito mais com o coração do que com as pernas, corra ao encontro do seu filho amado. Então, os sentimentos expressos em cada um dos personagens. Por exemplo, o sentimento de inveja naquele filho mais velho que não consegue nem entrar na casa que é sua para festejar. Tão grande é a sua inveja, tão grande é os seus ciúmes, os seus ressentimentos, as suas feridas. Nós temos aqui as ações. Então dizíamos o pai que corre, o filho que volta, o filho que vai embora de casa, o filho que não quer entrar em casa. Tudo isso são indicativos para uma boa leitura da palavra de Deus. Então estamos pegando aqui como modelo Lucas 15, a parábola do pai misericordioso, indevidamente chamada de parábola do filho pródigo. Primeiro passo, oração para ser iluminado. Segundo passo, leitura. Terceiro passo, o contexto. Ver o que vem antes do nosso texto, o que vem depois, é importante. Antes do nosso texto, da parábola do pai misericordioso, nós temos a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, que vão então integrar as três parábolas da misericórdia do capítulo 15 de Lucas. Na verdade, o início do capítulo 15 vai dizer que é uma única parábola, ou seja, é uma parábola tripartida, são três parábolas em um, é 3 em 1. Né? Quem é mais velho aí lembra daqueles aparelhos de CD, né? Fita cassete, CD, e ainda tocava outras coisas ali, então é 3 em 1. Né? Ver o que vem antes do nosso texto e o que vem depois é importante. Ou seja, o evangelista, por exemplo, aqui pegando no caso os evangelhos, ele tem um motivo para organizar o material daquela maneira, para descrever daquela maneira os acontecimentos. Então, por exemplo, em João, tendo como base aqui o evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. Nicodemos era um judeu. No capítulo 4, nós temos o encontro de Jesus com a samaritana. A samaritana era de um povo rejeitado pelos judeus, eram judeus espúrios, impuros, considerados assim pelos judeus. Então, era um tipo de gente rejeitada, mas ainda estava dentro do povo da salvação. De alguma maneira, os samaritanos ainda eram objetos da salvação, da promessa do Senhor, povo eleito. Porque eles haviam descendido desse povo, haviam sido misturados com outros povos, devido ao exílio, à queda da Samaria, então, e à tomada da região do Reino do Norte pelos assírios, numa situação bem violenta. Bom, mas isso não dá para nós explanarmos aqui, só para dizer que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, era uma outra classe a quem
Jesus e também a igreja primitiva se dirige. Então nós temos como primeiro destinatário do Evangelho de João, Nicodemos, o judeu. Segundo, a samaritana, que era uma mulher deste povo excluído pelos judeus, mas que de alguma maneira era judeu. Depois nós vemos entrar em cena um centurião romano, que era um pagão. Então nós temos aqui os judeus representados em Nicodemos, os samaritanos representados naquela mulher do capítulo 4 e depois o centurião, que entra na cena logo após. Então vocês percebem, nós temos aqui judeus, samaritanos e pagãos, todos eles destinatários da palavra do Senhor. Então, todos os povos que foram evangelizados pela igreja primitiva. Então, vocês percebem, ver o que vem antes e o que vem depois pode nos ajudar a descobrir coisas interessantes e coisas que nos ajudam a aprofundar na nossa leitura da Sagrada Escritura. Devemos também saber que tipo de livro é, se é um livro profético, se é um livro sapiencial, se é um livro de oração como os Salmos, se é uma carta como aquela de São Paulo a Timóteo, se é o Evangelho, se é o Apocalipse. Então tudo isso faz uma grande diferença. Onde está inserido, né? Em qual discurso este Evangelho, por exemplo, de hoje está inserido? E nós compreendemos por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós temos 5 grandes discursos que Mateus, com os quais Mateus divide o seu Evangelho. Em Lucas, nós temos, por exemplo, do final do capítulo 9 ao capítulo 19, um desenvolvimento chamado pelos estudiosos de caminho de Jesus para Jerusalém. Neste caminho, única viagem de Jesus no Evangelho de Lucas para Jerusalém, está então todo o ensinamento de Jesus sobre o discipulado no Evangelho de Lucas. Já no Evangelho de João, nós temos, por exemplo, o evangelista que vai cadenciando a vida de Jesus segundo as grandes festas judaicas. Então, alguns ensinamentos de Jesus estão ligados a esses momentos de festa. Em um certo momento, Jesus vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, do seu interior jorrarão rios de água viva. Naquele momento ali, Jesus está no meio de uma festa judaica que envolve, então, as piscinas que ficavam ao redor do templo. Então, se evocava um pouco ali o símbolo da água. E é por isso que Jesus vai dizer, né? Quem tem sede, venha a mim, eu sou a água viva. Venha a mim e beba. Mas isso num contexto, né, das festas judaicas. Se tivéssemos a oportunidade de estudar as festas judaicas, o significado e aquilo que acontecia em cada uma dessas festas, nós teríamos, então, uma compreensão muito profunda do Evangelho de João. Isso é cultura hebraica, ou seja, como era a festa das tendas para os judeus, como era a festa das luzes, como era a festa de Páscoa para os judeus. Se tivéssemos oportunidade de estudar a festa de Páscoa para os judeus e as bênçãos judaicas ligadas então à liturgia diária, nós perceberíamos ali muitos elementos que compõem, por exemplo, a última ceia. É fantástico, é lindo. E isso é cultura, é a cultura de Jesus, a cultura na qual ele viveu. O gênero literário, como já vimos, etc. Então, este é o contexto. Então, oração, em primeiro lugar, leitura e contexto. Depois disso, a estrutura. Ou seja, perceber como é construído o nosso texto. Aonde está a introdução desse texto, o corpo do texto, a conclusão, em quantas partes se divide o texto. Então, por exemplo, o texto do Pai Misericordioso, conhecido como Filho Pródigo, nós podemos dividi-lo no mínimo em 3 partes. Tirando a introdução, um homem tinha 2 filhos. Nós já pegamos a primeira parte, que é a parte em que o filho mais novo se afasta. Depois disso, nós temos a parte em que o filho está lá, vivendo na sua pocilga de porcos, e depois de tudo aquilo que lhe aconteceu, o filho retorna para casa. Então, nós temos aqui introdução, afastamento do filho, retorno do filho. Uma outra parte, a parte central, o encontro do filho mais novo com o pai. E todo o desdobramento da festa. Mas a parábola não acaba aqui, nós temos uma última parte que é o encontro, o filho mais velho que volta para casa, o encontro
do pai com o filho mais velho. E por incrível que pareça, a nossa parábola não tem conclusão. Não sabemos o que aconteceu. Não existe ali o e viveram felizes para sempre. Não tem. Não sabemos se o filho mais velho resolveu entrar para a festa. Não sabemos se o filho mais novo saiu e pediu perdão para o mais velho. Não sabemos o que o pai fez naquele momento. A parábola, ela encerra apenas dizendo que, mostrando ali aquele encontro do pai com o filho mais velho e mostrando que era necessário, o pai dizendo, era necessário que eu acolhesse este teu irmão. Mas o que acontece com o filho mais velho, o que acontece com o pai, com o filho mais novo, não sabemos. Então, perceber a estrutura do nosso texto. Oração, leitura, contexto, estrutura. Quinto passo, um comentário. Nesse sentido aqui, vale a pena, por exemplo, adquirir pequenos livros recomendados, livros bons, livros que tratem de uma maneira mais didática sobre os evangelhos, para que você possa, por exemplo, ler ali o comentáriozinho sobre o evangelho daquele dia. Tem, por exemplo, pequenos missais, onde cada leitura tem a sua explicação, cada evangelho tem a sua explicação, colocando mais ou menos aqui o texto, contexto, leitura, comentário, muito sintéticos. Nós temos na internet muitos instrumentos. Os deonianos de Portugal, por exemplo, têm ali a Lectio Divina de todos os dias, das leituras todas. Nossa comunidade produz a cada dia um vídeo de comentário do Evangelho que você pode acompanhar. Então, no momento, por exemplo, da sua meditação, dentro da Lectio Divina, você pode ouvir aquele vídeo de um sacerdote ou de um irmão consagrado, irmã consagrada, fazendo um comentário sobre o Evangelho. E isto vai te ajudar a abrir os teus olhos para detalhes que você não sabia. Você não tem a obrigação de saber, você tem sim que ter o desejo de buscar, né, quem sabe, quem já estudou, quem conhece, quem pode te auxiliar. Então, aprofundar a tua leitura, para que a tua leitura não se torne superficial, rasa da Sagrada Escritura. Ler o que alguém já escreveu ou ouvir o que alguém já disse sobre essa passagem. Fica aqui o convite para que você possa, então, assistir no YouTube todos os dias ao comentário do Evangelho deixado pelos irmãos de nossa comunidade. Sexto passo, a atualização. Veja, só depois dos 5 passos anteriores é que eu vou tentar atualizar o Evangelho, ou seja, trazê-lo para o dia de hoje, trazê-lo para a minha vida, fazer que aquela palavra ela tenha um eco na minha existência, ela fale a mim pessoalmente. Então, essa leitura muito superficial, muito sentimental, muito subjetiva da palavra de Deus, ela não é adequada. Não é adequada. É necessário primeiro se fundamentar sobre o sentido da palavra, o sentido literal, o sentido espiritual verdadeiro. E a interpretação quem melhor pode nos dar é a Igreja Católica. Atenção com os comentários protestantes. Se quiser ver, fique à vontade. Mas a questão é, a Igreja Católica, ela é aquela que interpreta legitimamente os textos da Sagrada Escritura. Porque essa é a sua função, a função do magistério é essa. Trazer a mensagem, então a atualização é trazer a mensagem para o dia de hoje e para a sua própria vida. Ou seja, então a partir de tudo isso que eu vi, eu compreendo, o Senhor está pedindo que eu também possa ter mais humildade, voltar para a casa do meu Pai, deixar o pecado, deixar esta pocilga de porcos onde eu estou vivendo no pecado para poder voltar à casa do Pai, como um filho amado. Lembram do que citamos sobre o batismo de Jesus? O Espírito Santo, então, desce em forma de pomba e o Pai faz ouvir uma voz do céu. Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o todos vós. Em um dos evangelhos se diz, tu és meu filho amado. Então é a palavra direta a Jesus. Tu és meu filho amado, em qual coloquei todo o meu afeto.
então voltar para a casa do Pai. Pode ser, por exemplo, a atualização da parábola do Pai misericordioso, ou se nós nos sentimos mais próximos na nossa Lexio Divina ao filho mais velho, então o Senhor está pedindo que eu perdoe os meus irmãos que pecaram contra mim, que perdoe aos meus irmãos que talvez fizeram tudo de errado e hoje voltam para a igreja e talvez tenham uma função que eu não tenho. E perceber, então, os sentimentos do coração e talvez, ao perceber os sentimentos dos personagens envolvidos na parábola, por exemplo, você pode perceber quais são os teus sentimentos e, a partir daí, buscar uma conversão de sentimentos, uma conversão de vida. É leve, a palavra de Deus ela tem uma leveza, porque Jesus fala uma grande verdade, uma verdade profunda sobre nós mesmos, que rasga o coração como uma espada de dois gumes, vai dizer o autor da carta aos Hebreus, mas ela nos deixa livres, ela nos deixa leve, porque vai dizer Jesus no capítulo 8 de João, a verdade vos libertará. Sétimo passo, por fim, vejam só que maravilha, é a oração. Mas agora é uma oração sobre o texto, rezar o texto. O Senhor nos fala com a sua palavra. Nós devemos responder ao seu chamado, primeiramente pela oração. Então, se vocês quiserem dividir aqui entre os 4 passos da Lexio Divina, estes 7 passos aqui maravilhosos para ler a Bíblia, então o primeiro é a oração pedindo o Espírito Santo, que não é considerado um passo, mas prescinde de tudo, né? A orar é necessário. Começar a fazer a Lexio Divina sem oração é impensável. Então, orar, pedindo a luz do Espírito Santo. Depois de orar, a leitura. O primeiro passo é a Lexio. Depois, a meditação. Então, dentro da meditação, é estudar o contexto, a estrutura, o comentário e depois a atualização, ainda dentro da meditação. Por fim, saindo da meditação, se passa para a oração. A oração, então, como rezar o texto. Senhor, o Senhor me mostrou hoje que no meu coração há uma grande inveja por aquele irmão, por aquela irmã, que eu sinto como um filho que deixou, que esbanjou os teus bens e que agora voltando é recebido com tanto carinho e afeto. E eu sinto inveja por aquilo que fazem por ele. Então, Senhor, eu te peço, cura o meu coração desta inveja, para que eu possa ser misericordioso como o Pai, como me pede esta palavra deste Evangelho. Então, a partir daí, é a oração sobre o texto. Aquilo que Jesus te chamou a atenção, então aqui é uma dica da Lexio Divina, né? A Lexio Divina, a meditação, algo me chama mais a atenção do que as outras coisas, é aquilo que eu medito. Por fim, nós então temos nos passos da Lexio Divina a contemplação, que é exatamente deixar o coração livre, em paz, meditar, né? Não tanto com a mente, mas com o coração. Né? Deixar que aquelas palavras elas vão caindo, caindo na profundidade do meu coração. Esta é a contemplação. E por aqui concluímos as 4 coisas que você precisa saber antes de fazer a Lexio Divina. Querido irmão, foi uma grande alegria poder estarmos juntos durante este tempo. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria te proteja. E o convite que fica a você é que acompanhe, a partir de agora, os cursos que nossa comunidade irá propor através de uma plataforma no nosso site. Nós teremos, então, muitos cursos daqui para frente e você poderá participar online desses cursos. A nossa Semana Bíblica, ela foi disponibilizada aqui no YouTube, também no Facebook para você. E aproveite, né? Você tem a oportunidade de ver ainda aquilo que você não viu. Amanhã estaremos juntos, porém, nós teremos então a partir de agora os cursos em nossa comunidade, graças a Deus que temos hoje essa possibilidade através de uma plataforma que será implantada no nosso site. Lá poderemos disponibilizar muitos cursos de aprofundamento sobre teologia, sobre Bíblia e sobre tantas outras matérias, para que você possa aprofundar a tua fé. E assim nós vivemos com profundidade um dos serviços de nossa comunidade, que é a formação. Deus te abençoe. Nos vemos então
na última aula, no último encontro da nossa Semana Bíblica. Até amanhã.